Olá, eu sou José Costa, estamos iniciando mais um Economia e Negócios a partir desse momento e hoje temos a honra de ter uma entrevistada aqui brilhante, vai abrilhantar muito mais o programa, é uma guerreira, uma pessoa que eu conheço já há uns 15 anos e eu tenho absoluta certeza que esse programa vai ser um programa de muita informação técnica, muita informação particular da vida dela e esse é o objetivo, trazer informações que são contundentes, são informações inerentes à economia do Brasil, mas especialmente aqui da nossa cidade de Campina Grande, que estamos hoje com um cenário maravilhoso atrás de nós aqui hoje. Então eu quero cumprimentar aqui a amiga Cláudia Albuquerque. Cláudia, obrigado por ter aceito o convite e é uma honra para mim poder você ser a primeira mulher do nosso Economia e Negócios. Então, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para quem está nos ouvindo e para nós aqui uma boa tarde. Seja bem-vinda, muito obrigado. Ótima tarde, José Costa. Realmente uma alegria, coração assim cheio de expectativa, né, para esse encontro. Um encontro único, um encontro que a gente tem poucas oportunidades como essa, de poder trazer conteúdos realmente relevantes, né? Seja para o jovem, seja para as pessoas um pouco mais maduras como nós. Com certeza. Mas certamente um tempo bem precioso. Com certeza. Eu sou um privilegiado, né, de ter amigos tão importantes, tão bacanas, né, e tão intelectuais, né? Eu considero você assim uma garra, uma mulher guerreira de empreendedorismo, uma cabeça que está sempre a 1000 por hora. Eu às vezes encontro alguns amigos nossos em comuns e eles perguntam: cadê a Cláudia Multinegócios? Né? Eu já sei que estão se referindo a você. Cláudia, essa veia de empreendedorismo, você sempre carregou ela com você ou a partir de que momento isso aconteceu na sua vida? E se você teve em algum espaço de tempo no mercado tradicional, como funcionário, alguma coisa, fala um pouquinho da carreira profissional, da vida profissional de Cláudia Albuquerque, por gentileza. Desde que me lembro, sempre fui uma pessoa inquieta, né? Uma pessoa curiosa, uma pessoa ativa. Até meus pais estranhavam muito, né? Na minha infância e na adolescência havia muito aquele desejo de segurar, né? De aquietar. Do controle, né? Mas esse temperamento realmente vibrante, né? Muita energia. Até minha mãe fala que 8 horas da manhã ela estava tomando café, né? Quando estava próximo de eu nascer, 8h10 da manhã eu já havia nascido, né? E ela chegou na maternidade, muito não sei bem, como, né? Que ótimo. Então, sempre essa pessoa de muito dinamismo. Eu tive o privilégio de atuar, né, em multinacional, de atuar em empresas de grande porte em Recife, em São Paulo, também aqui em Campina Grande, né, hospitais, escolas, atuando como coordenadora, implantando ouvidoria, mas sempre aquele desejo muito grande de ter um negócio próprio, de poder realmente ter uma carreira onde eu aproveitasse as experiências que foram inúmeras e de grande importância. Sempre falo que é muito bom que o jovem, o adolescente, ele tenha, seja na parte do menor aprendiz, o jovem Exato. Aprendiz, quem está cursando uma faculdade, a questão do estágio, e você poder ter essa experiência corporativa, ela é extremamente enriquecedora, mas que sempre haja aquele alvo, aquela perspectiva de algo mais e que você possa aplicar Com também certeza. os seus sonhos, né, e buscar os seus próprios projetos. Você falou aí de algumas, citou Recife, você é filho de Campina Grande? Nascida e criada, né? Terminei minha faculdade na época na UFPB, hoje UFCG, e fui para Recife com o objetivo de fazer meu mestrado. Na verdade era para ser no Rio de Janeiro, na PUC, mas na ocasião, devido à greve, se estendeu o período para que eu fosse diplomada e só seria aceita, né, para o mestrado já com o diploma. Realmente era parte da documentação exigida. Eu tentei conciliar com Recife, mas a greve se estendeu um pouquinho mais e foi quando eu tive a oportunidade de ser chamada para uma multinacional. Foi meu primeiro emprego efetivo. Isso, né? Que eu ia perguntar. O primeiro emprego, com quantos anos e aonde foi? 23 anos. E né? foi aonde? Recém-formada em pedagogia, mas o desafio foi para atuar na área administrativa, como eu tinha muita habilidade de comunicação e cálculos também, então fui supervisora de atendimento ao cliente, onde naquele ano o meu saque, né, como a gente chamava, né, ele ganhou como primeiro lugar do Brasil na Listel SA, antiga lista telefônica, né? E na época foi uma experiência extremamente
me deu realmente uma impulsão, né? Um impulsionamento, né? Foi uma alavanca para a minha carreira profissional. Fiquei 5 anos lá, saí porque não tinha mais para onde crescer. A telefônica, né? É assim, algo inesquecível. Quando se fala todo mundo, no outro programa eu comentei aqui, nós somos daquela turma dos os jurássicos, né? Nós já estamos aí, eu com 610 anos, porque depois que eu li algumas coisas sobre os profetas que viveram muitos anos, eu também resolvi que eu vivi alguns séculos. Então eu estou com 6.1. Então Matusalém chegou quase a 1000 anos, né? 900 e alguma coisa. Eu já estou com 610, estou caminhando aí no século para ficar parecido. Eu estou com 540 ainda. Bom, estamos uns meninos, na verdade essa, né? Então, essa questão do primeiro emprego, ele tem uma importância muito grande para a nossa formação. Eu tiro por mim, né? O meu primeiro emprego formal não tive a felicidade de ser como você. Eu fui trabalhar realmente como servente e pedreiro, né? Saí daqui do Nordeste como todo bom nordestino, fui para o Rio de Janeiro e fui como servente de obra mesmo, com muita honra. Mas começou ali já a dar uma base diferenciada que tu carrega para a vida inteira, né? Aquele aprendizado que você tem, que o primeiro emprego eu comparo assim com aquele momento que você começa em casa, sendo preparada para a sociedade, para a comunidade, para a questão de família. Responsabilidade, comprometimento. Exatamente. Principalmente responsabilidade, que hoje está um pouco meio deixada de lado por essa geração que tem tudo nas mãos. Infelizmente, né? O que nós não tivemos na nossa época, né? Eu conversando aqui no outro programa com o Pedro Jorge, imagina se nós tivéssemos tido acesso ao Google no nosso tempo de aprender, né? E aí o primeiro emprego aconteceu com você e você, certamente com essa inquietação, a cabeça devia estar a 1000, pensando em empreender alguma coisa. Isso. E aí, quando é que você realmente saiu do mercado tradicional e foi a sua primeira experiência como empreendedora? Foi em que ano? Nesse período, eu tive o privilégio de conhecer uma multinacional que estava iniciando, né, as atividades no Brasil, a Amway. Foi a primeira vez que eu vi um conceito novo, onde eu poderia empreender, mas de uma forma sistemática, de uma forma bem direcionada, né, com um produto já bem definido, sistema de treinamento. Então, em 91, eu tinha 1 ano de empresa, foi quando eu tive esse primeiro encontro e não deu para não... eu fui despertada e não tive como dizer não, né, para aquela proposta, embora ainda tivesse continuado um bom tempo na multinacional tentando conciliar, mas na época então mais como consumidora e às vezes vendendo alguns itens, né? Interessante que nós fomos alunos da mesma escola e não nos encontramos por lá nessa época também, né? Que foi uma grande escola, acho que para empreender, gigantesca, né? É impressionante. E como o ensinamento dela, ele não fica preso somente a você trabalhar com ela. Ele te prepara para o mundo, né? De uma amplitude realmente gigantesca. Assim, impressionantemente. Está, inclusive, fazendo aí agora em agosto 61 anos, que eu não me engano. Por aí. Foi fundada em 58, 59. Uma grande escola. E hoje são raros os profissionais de sucesso no segmento do multinível que não passaram pela escola, né, da nossa grande Amway, né? E que já foi uma revolução quando foi criada, porque os donos criaram contra a vontade do governo americano, por ser uma atividade de economia aberta, que eles não, de livre economia, né? Que eles não criaram naquele tempo. Era nada convencional, não, nem nada um pouco convencional, né? E até o incêndio que aconteceu depois de 1 ano lá, suspeita-se que não foi bem somente um incêndio, por acaso, né? Deve ter sido provocado em função desse contexto, e que eles levantaram e colocaram ela à potência, continua sendo hoje incrível. No mundo inteiro, né? Como é que uma velhinha de 61 anos, digamos assim, né, consegue ter tanta garra e determinação e manter a primeira posição do ranking mundial de empresa de venda direta e multinível. E aí, depois de Amway, o que foi acontecendo, que foi mais te aguçando, porque aconteceu comigo a mesma coisa, né? Ali, eu quando tomei conhecimento, falei assim, eu nunca mais... Se eu me preparar para esse mercado, eu nunca mais sofrerei por falta de emprego. E foi uma grande verdade, foi uma prática para mim, há 30 anos. Uma nova possibilidade, né? Que se descortina
e você começa a se aperceber de que o mundo ele é muito mais amplo do que simplesmente você atuar numa corporação, quer seja nacional, internacional, de pequeno porte ou de grande porte. A velha história da carteira assinada, né, não é a única alternativa que se tem, né? E na época a gente começou a vislumbrar isso, né? Não se falava em empreendedorismo nessa época, não né? tinha isso, né? Essa palavra não era utilizada, não se né? falava em renda extra. Ou você era autônomo, ou você era empregado convencionalmente, ou você era empresário. Com certeza. Cláudia, durante esse período lá na Amway, de aprendizado na Amway, qual foi a primeira grande descoberta que você começou realmente a ter resultados? Porque assim como você, eu e a maioria que participou naquela época, né, o Brasil passava por um momento não muito comum da economia, uma inflação altíssima, né, um produto importado que não conseguia de fato movimentar. Mas o que ficou dentro como diz o nordestino, dentro do juízo, né, dentro da nossa mente, foi o aprendizado. Isso ninguém tira de você nunca mais. E nos preparou para tantas outras oportunidades que surgiram. Quem soube pegar bem, pegou e foi. E aí depois, qual foi a próxima chance que você teve no empreendedorismo que você começou realmente a ter resultados e se empolgar tanto que até hoje continua empreendendo? Depois que eu saí da Alistel, eu tive a oportunidade de ter uma empresa própria, né, de empreender com a área de lanches, refeições, e foi algo bem diferenciado, algo bem promissor, só que muito trabalho. A gente acordava 4h30, 5 da manhã, e quando você terminava de entregar as refeições, você já estava preocupado com o dia seguinte, né? Os itens que precisariam ser comprados, o que precisaria adiantar, às vezes alguns incidentes, né? Queimaduras e etc. E a gente começou a perceber que é muito sacrificial, seja que segmento for, mas você empreender dentro de uma estrutura convencional, formal, além de impostos, funcionários. E aí eu fui cada vez mais compreendendo que era bem melhor pensar na perspectiva da Amway. Aquela égide, né, onde você não tem aquele vínculo empregatício, onde você também não tem as despesas oriundas de quem é empresário, aluguéis e etc., né, impostos. E daí eu comecei cada vez mais a querer conhecer esse mercado. Ainda continuei pelo menos 10 anos, né, no mercado convencional, mas veio a Dinastia, que foi uma experiência assim, vastíssima, foi quando nos conhecemos, né? Principalmente foi onde eu pude compreender meu maior equívoco, porque eu sempre ganhei muito bem. Eu sempre tive meu primeiro emprego, na verdade eu comecei, quando eu fui para Recife, eu fui gerenciar uma empresa de roupas, né, que estava iniciando lá numa galeria na área de como a gente chama hoje, o pessoal chama de sacoleira, né? Então vendia no atacado, mas em pouco tempo surgiu essa oportunidade da Alistel, e ali na Alistel eu comecei, já fui para 5 vezes o que eu ganhava, né, ali na galeria como gerente, embora tivesse um salário já razoável para quem estava iniciando com 23 anos, mas eu fiquei 10 anos e tendo salários assim, na época eu lembro que um dos meus últimos salários, R$5.000 para hoje, ainda é um salário bastante significativo, né? Com certeza. E através da Dinastia e dessa incursão pelas empresas do multinível, o que foi mais forte para mim foi poder aprender a educação financeira, a organizar os meus ganhos, né? Até a visão também de investimento, de uma previdência privada, entender o que é lucro, o que é receita, o que é despesa, porque nada disso era muito claro. A gente sabia que no outro mês o salário estava lá, novamente, então a gente não tinha tanto essa preocupação, né? E até porque a Dinastia é interessante, né? Quanto nós aprendemos a Dinastia, né? Inclusive essa parte de educação financeira que não é ensinada nas escolas, né? E nós sabemos que hoje tem muitas pessoas que sofrem com determinadas intempéries do dia a dia na área financeira por não ter esse conhecimento, essa base da educação financeira que é fundamental. Eu tinha um comportamento, vamos dizer assim, financeiramente falando, totalmente adverso antes da Dinastia. Não foi por falta de escola, não foi por falta de não estudar, é porque nunca... Orientações específicas, né? Pontuais sobre o dinheiro, sobre as finanças. Eu vi até uma fórmula, né, que me chamou muita atenção, isso já mais recente, que dizia assim: receita
menos despesa igual a investimento. Parece lógica, né? Todo mundo tem uma receita, seja ela pequena, média ou ampla, e todo mundo vai ter suas despesas, por mínimas que seja. Mas aí o Abílio Diniz disse o seguinte: essa fórmula é ridícula. Né? Tá ridícula. E aí ele falou o seguinte: a fórmula que faz sentido é receita menos investimento é que é igual a despesa. Ou seja, qual é a casa, qual é a empresa que, se você pagar a conta, você consegue ter dinheiro para investir. E ali me deu uma outra visão de que eu preciso separar da minha receita, seja ela diária, semanal, quinzenal ou mensal, eu preciso separar que seja 10%, 20%, 30% antes, como prioridade, e já identificar aonde multiplicar aqueles valores, e só depois pensar nas despesas. Porque se pensa nas despesas, o brasileiro tem o hábito de gastar 120%, 150%, então vai ficando, é uma complexidade muito grande a forma como nós lidamos com o dinheiro, né? Até porque o modelo de sistema que nós estamos inseridos, que é o capitalismo, né? Ele é cruel. Né? Ele quer que você seja cada vez mais consumidor. Né? E muitas pessoas compram... Ou consumista, né? Ou consumista, exatamente. Muitas pessoas compram... Consumidor nós somos, consumindo ou não. Agora o consumismo é quando você compra o que não precisa para pagar com o que não tem, né? Exatamente isso aí. E entre outras coisas que pode falar. Mas já que nós falamos aqui em alimentação, em receita, eu lembrei aqui dos nossos patrocinadores da alimentação, nosso querido amigo Marinaldo, da Forno de Pizza. Sim. Então, quem quiser à noite, hoje está com delivery, a 1.000 por hora o delivery da Forno de Pizza, voltou, ficou um período fechado, então o telespectador que mora em Campina Grande quer comer uma boa pizza, vai aí no iFood, né, o aplicativo, e pede, vai ter lá um atendimento VIP, e quando aquela casa reabrir, nós teremos o privilégio de novo comer pizza com o piano bar, né, que é muito chique isso, né? E você falou em receita, eu lembrei do outro patrocinador, que é o nosso querido amigo Pedro Jorge, da Leótica, que inclusive voltará aqui, tanto ele quanto o Marinaldo, porque o Leótica hoje dispõe de funcionários como o Pedro Jorge, altamente gabaritados. Eles estão com uma técnica de atendimento à distância que está um sucesso absoluto, e Pedro é um usuário realmente, é um dinossauro como nós, né, um jurássico, mas muito bom usuário de meios digitais. Então, se você está, através aqui da TV Nordestina, nós temos uma cobertura em 7 regiões do Nordeste, mais da Smart TV LG, e quiser um atendimento óptico, como diz bem o Pedro Jorge, óptico, vai ver a Leótica, entra aí no meu canal, no Economia e Negócio, embaixo da descrição do vídeo tem os endereços dos patrocinadores, tem telefone, tem links para acessar direto. Eu recomendo realmente, eu fiquei impactado em ver ele atendendo tão bem, né, quanto ele atendeu uma pessoa lá no Ceará, e ele tranquilo, manda foto, e medindo, manda o exame. Então, a tecnologia é uma coisa fantástica, realmente, né? E outro patrocinador de peso é a minha amiga Olímpia, de produtos naturais de João Pessoa. Você quer um produto natural de boa qualidade, que hoje a quantidade de gente que usa é muito grande, graças a Deus. Eu me incluo nessa trupe aí. Vai ali na Epitácio, no posto Epitácio, e tem lá Olímpia, produtos naturais. Você vai ser muito, além de ser muito bem atendido, você conhece muito bem e tal. Bom, voltando aqui à questão do nosso papo do empreendedorismo. Essa questão de enveredar para o empreendedorismo é um grande desafio ao começar na nossa própria família, né? Por não conhecerem muito bem e terem sido formadas para esse mercado tradicional do emprego, da carteira assinada, né? Eles acabam também inconscientemente ou muito conscientemente de dizer, não faça isso. Eu, quando saí da Varig no Rio de Janeiro em 94 para desenvolver multinível, eu fui ameaçado de morte pela família, enlouqueceu, né? E eu também tinha um bom salário, naquela época eu tinha 23 salários mínimos, imagina, hoje era muito dinheiro. Tive o privilégio de chegar no segundo escalão da empresa, estava muito bem, mas quando eu conheci o multinível, ou seja, quando fui, como é que a gente fala no popular, levei a picada do inseto multinível, tudo mudou na minha cabeça. Até porque deveria ser, porque a gente estava entrando numa fase onde a Varig já estava ali com respiração já ofegante. E eu disse, não, é por esse caminho que eu vou e eu espero nunca mais precisar de um emprego de carteira assim, nada. E foi muito bom, e com 2 anos e meio eu comprei o primeiro carro à vista, com resultado de multinível. Não foi na EMA, mas foi com o conhecimento que eu obtive através da EMA. E aí você, nessa caminhada, quando que você efetivamente deixou o mercado tradicional e se dedicou efetivamente ao empreendedorismo?
Eu acredito que deve ter próximo aí dos 12 ou 15 anos, né? Foi quando eu encerrei as atividades, né, no meu último emprego, quando eu decidi não mais atuar com carteira, né? Com registro na carteira, porque apesar de ser uma experiência muito vasta, uma experiência que me trouxe realmente grandes conquistas, mas há um desgaste muito grande, sobretudo quando nós damos conta, quando nós somos pessoas que correspondem ao que as empresas precisam. Então eu costumo dizer que a nossa calça é tirada por cima, né? Então a gente é muito cobrado, o tempo que a gente precisa se dedicar não são 8 horas, acaba sendo um tempo mais longo, e com a história o advento do celular, a gente começou a levar também para casa, a comunicação começou a ser 24 horas, né? Porque determinadas funções são necessárias. Por exemplo, quando eu atuei em hospital, o hospital funciona 24 horas. Então havia situações em que se fazia necessário realmente uma comunicação. E além do mais, cara, só fazendo um gancho, nós vamos já para o intervalo, já para voltar para o segundo bloco, que o assunto vai continuar com o Cláudio. Um programa é pouco, eu sabia que um programa é pouco para conversar com você. Mas, principalmente, quando nós estamos num tradicional, com na cabeça já uma perspectiva do empreendedorismo, sabendo aonde se pode chegar, que não tem limite, e você começa a pegar esse ponto e dizer assim, eu estou aqui limitado, porque não é culpa da empresa, é a realidade da instituição, o modelo de mercado é esse, né? Mas eu vejo o empreendedorismo no Brasil, principalmente com o multinível, muito pouco... entendido por muito poucas pessoas, a verdade é essa, né? Mas ganhando muito espaço, e nesses de 2018... E movimentando bilhões, né? Bilhões. Os números eu olhei hoje realmente do movimento desse mercado são altíssimos. E principalmente os meios de comunicação que antes combatiam, hoje já tem postura diferenciada, órgãos, né? Tipo o Sebrae. E por falar nisso, nós vamos para o intervalo, mas eu quero deixar vocês com um vídeo do Portal G1, com o nosso consultor Carlos Yoshiro. Ele vai fazer uma abordagem sobre multinível, vai citar o Sebrae e tudo, e a gente volta no próximo bloco com Cláudio Albuquerque, com mais empreendedorismo, economia e negócio. Olá, amigos do G1, tudo bem? Você bem sabe que toda semana nós estamos aqui nesse portal para falarmos sobre empreendedorismo. Eu sou o Carlos Yoshiro, consultor de empreendedorismo e coach. E hoje o tema é bem interessante, porque nós vamos falar sobre como iniciar uma carreira de empresário e como minimizar os custos, principalmente. Recentemente, o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios fez uma matéria a respeito de uma pesquisa que revelou que apenas 3% da população nasce com o gene do empreendedorismo. Isso quer dizer o quê? De cada 100 pessoas, apenas 3 possuem o dom nato de empreender, de correr riscos e de ter coragem para abrir um negócio próprio. E muita gente me questiona, Yoshiro, quais são os primeiros passos para eu me tornar dono da minha própria vida, ter um próprio negócio e poder fazer das minhas atividades o que eu bem entender? O que eu posso fazer para ter o mínimo de investimento para, além de eu não ter que sair do meu emprego, poder também seguir a carreira de empreendedor? E aqui vai uma dica. Eu sempre digo que o marketing multinível é um grande passo e talvez o menos arriscado, até porque você investe muito pouco para comprar o seu primeiro kit. E é bem interessante porque esse é um modelo ganha-ganha. Quanto mais você vende, mais pessoas que estão acima de você acabam ganhando também. E pessoas que você traz para formar a sua equipe de vendas, quanto mais eles vendem, você também acaba faturando em cima dessas pessoas. Só que algumas pessoas me questionam, né? Alguns amigos me questionam, Yoshiro, mas não se trata de pirâmide. Na realidade, nós já tivemos vários problemas, né, de empresas que entraram no marketing multinível, mas não vendiam algo tangível. Então, pirâmide é quando você vende algo, mas você não entrega. Já o marketing multinível, na realidade, tem um produto na qual você efetivamente consome e ao longo, né, da sua jornada, do seu dia a dia, você vai repondo esses produtos. E por que o marketing multinível é a melhor forma de você empreender? Porque através de pequenos custos, de pequenos gastos, você testa se você tem o perfil de vendedor. Até porque esse é um momento que a gente tem também que desmistificar
o segmento e a profissão de vendedor. Nós imaginamos que vendedor é aquela pessoa que não deu certo na vida e aí foi ser vendedor. E a gente normalmente já pensa naquela pessoa que tem uma pastinha na mão, todo suado, batendo de porta em porta. Mas há de se lembrar que todo empreendedor de sucesso, todo empresário de sucesso, na realidade, ele iniciou vendendo alguma coisa. Hoje ele tem uma equipe de vendas, hoje ele tem uma organização formada por colaboradores e ele fica somente no estratégico. Mas no início você pode ter certeza que ele iniciou a sua carreira de empresário vendendo algo. Então, desmistificando isso, quebrando esses preconceitos, você pode testar se você tem o perfil de vendedor, até porque, para ser um empresário, você precisa vender algo. Toda organização vende um produto ou um serviço. E o maior desafio nosso qual é? É quebrar esse preconceito de ser vendedor de alguma marca e principalmente do marketing multinível. E o que é bem interessante? Você pode testar sem sair da sua empresa. Então, mesmo você trabalhando como colaborador, nas horas vagas, você testa se você nasceu com esse dom ou se não nasceu, como é que com a prática você pode vir a adquirir. Aí eu indico cursos, seminários, palestras, para que você possa entender como é que funciona a mente de um verdadeiro campeão e de um empresário de sucesso. Então a dica de hoje qual é? Quer começar a empreender? Não quer correr muitos riscos? Invista no marketing multinível, porque nessa forma você testa se tem o perfil de vendedor e, quiçá, no futuro você será também um grande empresário, um empresário de sucesso e que move a economia do mundo. Essa é a dica de hoje aqui para o G1 e a gente se encontra na próxima semana. Estamos de volta com Economia e Negócios, continuando aqui com a minha amiga Cláudia Albuquerque. Cláudia, primeiro você é uma mulher de muita coragem, né? O primeiro programa eu tive dois amigos muito corajosos aqui, que foi o Marinaldo e o Pedro Jorge, né? E você é a primeira mulher que também demonstra muita coragem de aceitar um convite de vir num programa novo, aqui com um apresentador ainda inexperiente, todo mundo aqui se testando e aprendendo tudo. Então, parabéns pela coragem. Mas nós vamos continuar exatamente no gancho desse vídeo, que terminou o bloco anterior, porque esse assunto eu já comentei aqui que eu pretendo trazer ele muitas vezes dentro do empreendedorismo, não somente o multinível, mas com uma ênfase muito forte pelas possibilidades que ele traz para o mercado, né? Eu gostaria muito de estar aqui em cada programa com um empresário aqui de Campina Grande que ele dissesse assim: Zé Costa, eu quero que você me ajude, porque nós vamos estar aqui toda semana ou todo mês absorvendo 2.000 pessoas, ou seja, uma média de 100 pessoas por dia, ou 50 pessoas por dia, ou 20 pessoas por dia contratadas numa empresa. E eu sei que isso é impossível, porque não é culpa do empresário, não é culpa da cidade, o modelo é diferente. Então não tem a mesma velocidade que tem o multinível, porque também o multinível, o empreendedor multinível, ele também tem as variáveis particulares do sistema, né? É isento de uma série de tributos, né? E carga tributária no Brasil nós sabemos que é uma coisa muito complicada. Espaço físico, né? Espaço precisa físico, ter uma área imensa para acomodar tanta gente. Então a gente não pode deixar de exaltar uma profissão tão bacana que é hoje, tanto que movimenta de dinheiro. Hoje nós somos mais de 4 milhões de brasileiros envolvidos de uma certa forma com venda direta e multinível, e movimentando cifras altíssimas de dinheiro por ano, em torno de 18 milhões de dólares, não me lembro agora exatamente, mas são 43 bilhões. Na verdade, no mundo, em 2019, eu não consegui ver o resultado de 2020 ainda, 200 bilhões de dólares, né? E o Brasil ficou com um quarto disso, né? Cerca de 50 bilhões né, foi movimentado pelo Brasil. Então, é indiscutível, se você não atentar para esse mercado por outro motivo, são números muito altos para que a gente possa relegar, né? E o nosso mercado brasileiro de 2018 para cá, nos últimos 3 anos, que andou 2 anos um pouco travado com o multinível por conta das novidades, graças à tecnologia da informação, né? Questão de blockchain, tantas pirâmides que aconteceram, que acontece, né? Tudo tem o lado bom e o lado ruim, em todos os setores, segmentos, tudo na vida. Mas de 2018, 19, 20...
foi assim, uma resposta que o multinível trouxe realmente assim, espetacular. Hoje nós temos no Brasil empresas fantásticas, que inclusive eu quero deixar aqui aberto um convite a qualquer líder de qualquer empresa de multinível que quiser vir aqui no programa falar do trabalho dele, da empresa dele. Eu sou um defensor da indústria do multinível, eu não sou o defensor de uma bandeira apenas da empresa que eu trabalho, né? Apesar de que o meu grau de entusiasmo e felicidade nos últimos dias tem sido algo assim incomparável, né? Eu já estava assim, não que eu seja uma pessoa que não tem esperança, eu sempre tenho, vou ter sempre esperança no futuro e cuidar do presente para isso. Mas diante do que acontecia, né? Pelo que eu fiz, baseado no que eu fiz no passado, numa única empresa de 16 anos, e estando há 12 sem encontrar uma empresa que se aproximasse daquilo, eu estava ficando um pouco assim, desconfiado que não fosse acontecer, e de repente acontece, né? Então, uma empresa dentro da área que eu gosto, que é a área de bem-estar, com um produto assim, espetacular, inclusive na descrição do vídeo do canal Economia e Negócio, tem um link que eu recomendo que você, independente de se vai fazer multinível, se não vai, mas é um produto que hoje não é só Zé Costa que fala. A NASA reputou ele como sendo um dos melhores alimentos para os astronautas. A espirulina, né? A espirulina. Então, aqui na descrição do vídeo, no canal Economia e Negócios, tem um link para você baixar um e-book da espirulina. É uma coisa espetacular. A energia que eu tenho recuperado nesses últimos dias com a espirulina é algo assim... A imunidade inimaginável, também. Algo muito bom. Mas, Cláudia, o que o vídeo falou aqui foi multinível, tá? Um portal de renome, o Sebrae recomendando multinível, isso é muito bom, né? Agora, nós sabemos que a base para o crescimento no multinível é conhecimento. As pessoas têm que aprender a ler bons livros, a assistir boas palestras, a buscar essa questão da preparação pessoal, que o multinível não é só formador de milionários. Eu digo que é uma máquina de transformar seres humanos em pessoas incríveis, mesmo pessoas comuns, e que elas são levadas a ler, a estudar, a se inteirar no mercado. A se desenvolverem, né? A ter habilidades que não tiveram oportunidade antes, né? Como o Ayrton Senna sempre falava, todo ser humano tem talento, mas nem todo mundo tem a oportunidade de demonstrar que é talentoso, né? Mas isso vem à base de conhecimento. Então, eu vi que você trouxe aqui uns livros, queria que você comentasse sobre esses livros, que eu sei que são livros assim... O que eu acho mais interessante... Mas vamos continuar no assunto do vídeo, depois a gente fala dos livros. Quando a gente pensa no multinível, e infelizmente essa palavra, ela ficou muito atrelada pela ignorância, como uma pesquisa de Harvard, né, revelou que o maior inimigo do ser humano, que mata mais que as drogas, mata mais que o trânsito, mata mais que as doenças, é a ignorância, é o desconhecimento, é a falta de informação. Perfeitamente. Então, quando a gente usa essa palavra multinível, as pessoas se chocam, as pessoas se aborrecem, as pessoas já atrelam, já associam a pirâmide. A gente vê até mesmo os advogados, às vezes juízes, não há um conhecimento específico, né, sobre esse mercado. Também não temos leis, né, claro, bem definidas sobre ele. Então, se a gente imaginar que hoje o Brasil é o quarto maior país do mundo em empreendedorismo, nós somos quase 50 milhões de empreendedores, ou seja, praticamente um quarto da nossa população. E tudo isso está dentro desse contexto da venda direta, do autônomo, do das franquias. Exatamente. Então, há um leque de pessoas, né, é muito amplo aí, as pessoas que estão inseridas no contexto, mas certamente o multinível, ele trafega, né? Ele vai, a locomotiva dele é quem vai puxar os demais vagões. E por isso mesmo a gente não deveria desconhecer, né, um conteúdo de tamanha relevância. E esses livros aqui que eu trouxe foram bem propositais aí dentro do nosso contexto. Eu estou aqui já curioso de saber. Tem a ver também com o vídeo, né, que acabamos de assistir, que o Oshiro se posicionou muito bem. Eu acredito que as colocações dele, isso deveria estar estampado aí quase que diariamente para gerar um despertamento. E não é um vídeo novo, não. Esse vídeo não, ele deve ter uns 2 anos, 2016, né? se eu não me engano. De 2 a 4 anos e continua tão atual, muito, né? Ou até mais ainda no nosso momento. E quanto mais o digital avança, mais ainda o empreendedorismo e o multinível e a venda direta irão galopar, com toda certeza, porque são ferramentas que auxiliam, né, nessa agilidade, no aumento do volume de ganhos. E esse livro aqui, ele chegou às minhas mãos o ano passado e eu estava ali numa livraria
bem interessante no shopping. Fui comprar um outro livro, mas quando eu vi esse, me chamou muita atenção, Uma Mente Curiosa, né? E o que ele mais vai nos mostrar é o quanto de curiosidade o ser humano deveria ter. E a curiosidade é essa voltada para a criatividade. Toda pessoa curiosa, ela acaba se tornando criativa. Com certeza. E a gente na infância, a gente é muito criativo, com né? Certeza, eu fui de uma criatividade fora do normal. Porém, isso é abatido com o passar do tempo, isso é tirado de nós, a gente começa a ser muito convencional e a gente acaba o empreendedorismo vai ter muito disso também, da criatividade, né? da curiosidade por conhecer mercados que ainda não são tão explorados. Esse outro aqui, que é o método sem limites, né? Ele fala como você se tornar um profissional no marketing multinível e volto a dizer, lembrando que o marketing multinível está diretamente ligado à venda direta e ao empreendedorismo. Não podemos dissociar isso, né? E ele fala sobre como adotar 8 hábitos de sucesso que vão realmente fazer você decolar em qualquer carreira profissional. Mesmo seja você médico, seja você engenheiro, advogado, são conselhos, são orientações, são visões que poderão realmente criar, né, uma alavanca extraordinária. E esse foi um dos que mais me surpreendeu. E é muito forte o que eu vou falar sobre esse livro, né, do John Kepler, porque eu participei de um evento também promovido pelo Sebrae. E o que acontece? Ele mostrou o seguinte: não se trata de que nós estejamos procurando quem é empreendedor, quem teve uma excelente ideia, quem está querendo adentrar a esse mercado. Não se trata de que você ou nós estamos procurando alguém para investir. Poxa, eu tenho a ideia, mas não tenho os recursos, né? Eu tenho o projeto, mas não consigo um financiamento. E o John Kepler falou o seguinte: não são vocês, empreendedores, que estão procurando os recursos. Somos nós, investidores, sobretudo os investidores anjo, que estamos buscando vocês. Agora, precisamos encontrar pessoas preparadas, né, profissionais. Não é porque eu sou empreendedor que eu não devo ser um profissional, não devo conhecer bem o meu produto, o meu negócio, e preciso chegar com um projeto pronto. E aí, quando a gente pensa no multinível, que é o grande gancho lá dessa matéria do G1, você já encontra o modelo pronto, Costa. Como nós bem sabemos. Tudo pronto, você já encontra, é uma oportunidade gigantesca de desenvolvimento, aperfeiçoamento, de você se profissionalizar e, de repente, ou continua nessa carreira com uma dessas empresas que temos hoje inúmeras, nacionais e internacionais, ou então eu vou ter o meu próprio negócio a partir de tudo aquilo que eu aprendi e conheci. Com certeza. E como o próprio Yoshiro comenta lá, é um grande momento de você até se testar. Será que eu serei um bom empreendedor, um bom empresário? Então você tem, por um custo tão pequeno, não tão pequeno, você fazer... Às vezes kit de R$120, Nossa, kit de R$300, né? Coisa de R$100. Além de que os produtos também já vão... Não tem perda, né? É zero perda. Com certeza. Porque você vai poder utilizar os produtos. No caso mesmo da espirulina, né? Nesse momento, a gente poder melhorar a nossa imunidade, nosso bem-estar, né? Com certeza. E eu acho isso fantástico. Agora, esse livro aqui, que tem esse nome, Smart Money, me lembrou outra coisa que está muito em voga hoje, crescendo muito no mundo, que é exatamente a questão dos smart contracts. Que coisa espetacular. Nós aqui falamos de quantidade de absorção de mão de obra mensal, diária, que é um sonho nosso de ver isso no mercado tradicional, mas é muito difícil. Mas os smart contracts têm uma força por estarem dentro de uma tecnologia avançada, que é a blockchain, né? Ainda tão desconhecida também. Nós temos muitos temas aqui para trazer. Nossa, onde diz que, segundo as pesquisas, né, científicas, 5% da humanidade pensa. 95% vai, né, na onda. Segue, né? Então imagina que alguns desses conteúdos que nós estamos trazendo aqui ou são desconhecidos, ou são pouco conhecidos, ou são menosprezados. Né? E a primeira reação das pessoas quando a gente chega para elas e fala isso é de um abismo que acha que é impossível que isso possa acontecer. E aí vem a questão por desinformação. Como é que uma empresa poderia absorver 2.300 pessoas por dia? O Smart Contract não é uma empresa, nós estamos falando aqui de um sistema inteligente, de inteligência artificial, inteligência de blockchain, veloz, seguro, imutável, transparente, né? Que
de uma velocidade incrível. E nós estamos aí caminhando para uma outra coisa mais avançada que a gente começa a imaginar. Como é que alguém pode fazer algo mais avançado do que blockchain? Né? Estão falando da energia, da tecnologia quântica. A inteligência, né? Já tem aí a China, né? Já lançando o computador quântico, né? E as pessoas ainda, muita gente achando que Bitcoin é um bicho, é uma criptomoeda que não existe. Essa semana o dono da Tesla, ele fez uma pequena compra. 1,5 bilhão só, somente né? de Bitcoin, uma pequena compra. Né? Será que não deu mais um susto aí no mercado, né? Será que não tem mais gente aí agora se despertando para isso? Talvez. E tivemos, já que tocamos em criptomoeda esse mês, né? A Ethereum dando uma caminhada. A Tron também. O Tron deu uma crescida, praticamente dobrou de preço. E nós vimos aí, particularmente eu, venho muito envolvido com essa parte de smart contract desde maio, falando para as pessoas, aproveite que a Tron está 13 centavos, 14. Em 2008, a Bitcoin também valia o mesmo que o Tron vale hoje, 0,03 centavos de dólar. Hoje a Bitcoin é 40 mil dólares, uma Bitcoin se você quiser. A Ethereum é a mesma coisa. Quem pegou, como diz o meu amigo Nazareno Júnior, quem pegou a visão e comprou um monte de Bitcoin em 2008, outro monte de Ethereum em 2015 a 3 centavos de dólar, deve também aproveitar o momento da Tron agora e comprar. Terceira oportunidade. O presidente Roosevelt, ele disse certa vez que as pessoas costumam cometer os mesmos erros, né? Ele disse, por que vocês não cometem erros novos, né? Por que ficam cometendo erros velhos? Não podemos mais cometer esse erro, né? Se a gente não aproveitou o Bitcoin, o Ethereum, agora o Tron, né? Com qualquer 100 reais você consegue. Mil Trons não chega a 200 ou 300 reais. Hoje já está 25 centavos de real, 250, quase que dobrou. Né? Muito interessante. O comportamento da Tron tem se demonstrado de uma sagacidade muito grande dentro do mercado das criptomoedas. Sim, uma dinâmica bem arrojada, né? Mas a CTPS dela, né? TPS, as transações por segundo dela, né? São gigantescas, né? Não, a velocidade deles é muito bacana, as taxas são baixas, muito bom. Eu acho que a gente precisa marcar um programa só para tratar desse assunto. Só desse assunto. Só de criptoativos, com certeza. A questão da Tron, ela é uma moeda nova de 2017, está ali entre as 20 maiores, né, das 8 mil e tantas que existem. Em 2017, porém, volume de transações, né, ela supera inclusive o Bitcoin, então, né? Volume de transações comerciais, não em volume financeiro, né? Ela tem um volume, ela foi criada já com um ecossistema pronto que é para jogos online de games, né? Ela já criou... O nascedouro já foi nesse contexto, né? Já nasceu inteligentíssima nesse negócio, né? Então, esse arcabouço dela foi muito bem preparado, né? Muito. Temos aí também o Jack Ma, né, do Alipay, do Alibaba, dando um grande suporte, né? Eu creio que ele deve ter alguma sociedadezinha ali para dar aquele up pro Justin não sei alguma coisa lá, né? Que é o criador, Justin né? Sun, né? Do candidato da Tron. Mas eu então ontem eu observei um smart contract ter uma entrada de 2.300 pessoas. Para quem não tem noção dessas coisas, Zé Costa enlouqueceu. Não é absorção, é participação. É você, como se eu comprasse o Windows e o Bill Gates disse, Costa, você agora pode vender o Windows para quem você quiser o resto da vida. E eu poderia vender o Windows, que é um programa. Então, quando você compra um smart contract, você compra para praticar uma atividade de transacionar a compra e venda entre pessoas na modalidade peer-to-peer, né? E você ter resultado por essas transações e no volume de moedas. Simples assim, não tem coisa do outro mundo, não. Mas, Cláudia, voltando aqui para o que nós estávamos falando, a questão do multinível, é também muito visto hoje, nós temos observado tantas empresas do mercado tradicional, Uber, usando a plataforma variáveis de multinível. Sim. Que te dá... o mesmo princípio, a mesma premissa, né? A mesma premissa os bancos. Os bancos, né? Cartões de crédito. A propósito, a gente andou comentando esses dias, né? Que essa leva de agências do Banco do Brasil, né? Que está para fechar aí cerca de 350 agências, 5 mil funcionários. Eu até digo que há um delay, né? Isso já era para ter acontecido. Se o Bitcoin, aí o nascedouro do Bitcoin entre 2008 e 2010, ele, nos últimos 10 anos, ele ganhou um impulsionamento gigantesco. Chegando aí a quase ou um pouquinho mais de 50 mil dólares, né? E como é que só agora é que os bancos começam a se dar conta? Eu falo o seguinte, particularmente, hoje, se eu fosse uma funcionária do Banco do Brasil, eu quero fazer essa ressalva, né? Hoje, se eu fosse uma funcionária do Banco do Brasil, eu estaria muito feliz.
Primeiro porque eu iria receber uma indenização considerável. Dependendo, lógico, do tempo, né, de serviço. E sabendo o que você saberia o que fazer. Saberia como investir em inúmeras possibilidades, distribuindo aí em várias cestas. E terceiro ponto, eu poderia estar criando ou indo buscar já que é mercado financeiro, em que bancos digitais ou que instituição financeira digital eu poderia estar atuando, né? Cláudia, é uma questão que eu, você, tantos outros profissionais, empreendedores, eu sinto que nós temos uma missão, até uma obrigação, de começar a levar para as pessoas esse conhecimento do que lhes são desconhecidos, né? Porque não se pode mais ficar no mundo de hoje procurando, esperando que surja um emprego, né? O empregativismo, ele declina já há muitos anos, né? E nós estamos vivendo talvez uma das maiores fases de declínio do empregativismo no mundo. Com certeza. Onde a gente viu aí quase 1 milhão de empresas, né, fechando no Brasil. O João Apolinário da Polishop falou algo muito forte, que as empresas que não estavam no digital quando a pandemia começou, elas não estavam onde o cliente está. Então, de repente, alguém quer culpar a pandemia, mas a gente sabe que antes da pandemia, 33% dos shoppings americanos já estavam fechados, porque as pessoas já estão no hábito da compra no digital, né? Exatamente. Então, com a pandemia, acentuou-se ainda mais esse número. Mas eu conversei com alguns empresários aqui em Campina Grande, visitei, né, algumas lojas que estavam semi-cerradas naquele período mais sério, pouquinho antes do lockdown, e a dica era, use o Zap. Use o Zap. E depois eu voltava 2 dias, 3 dias, uma semana depois, e eles estavam assustados e dizendo assim, Cláudia, vende. O Zap realmente é um mecanismo de venda. Ferramenta. Embora a gente ainda encontre muitas empresas que a gente passa, ela diz que está atendendo digitalmente, nós mandamos um orçamento e o dia termina 24, 48 horas e a informação não chega. Então essa empresa ela não está utilizando os mecanismos digitais, né? É verdade. Então, voltando aqui para o telespectador, eu, com meus 610 anos, eu acho que eu tenho direito de dar uma sugestão, especialmente aos jovens, né? Procure se inteirar sobre marketing multinível. Se você tem um emprego, aliás, outro dia eu vi um comentário numa rádio, ouvi um comentário numa rádio de alguém perguntando para um cidadão, eu não lembro, é aquele ex-metalúrgico que é um Rufino, não lembro o nome dele agora. Sei demais. Não, não. Não. Daqui a pouco eu lembro. Ele é um senhor exemplo, realmente. Extraordinário. O cara tá aí, né? Assim como o Rick Chester também, né? Aquele da água. É uma coisa Rufino. Ele falando exatamente Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. E ele disse, eu quero dar uma sugestão não para quem está desempregado. Eu quero dar uma sugestão para quem está empregado para garantir o futuro dele em termos de estabilidade familiar, falando financeiramente. Tem um bom emprego? Desenvolva uma atividade paralela. Isso é onde você vai encontrar estabilidade financeira para a tua vida. Não é achar que a tua empresa vai ter a obrigação de te dar estabilidade. Então, eu achei isso muito forte. Está bem empregado? Procura uma atividade paralela. E o multinível é isso. Você começa a fazer uma coisa aprendendo. Nem nos meios hoje, nem nas empresas públicas se tem mais estabilidade, né? Se tem longevidade até certo ponto, mas estabilidade hoje, ela inexiste em qualquer que seja o segmento. Você falou em longevidade aí, eu até outro dia estava conversando com os amigos e a gente disse o seguinte, você tem um filho de 10 anos hoje, qual a empresa que você imagina que gostaria que o seu filho trabalhasse quando ele chegasse aos 18? Não vai poder ser outra, a não ser que seja um Google, uma Microsoft, uma Tesla, tempo, só vamos poder pensar nessas, né? No meu tempo eu pensava em Mesbla, em Varig, em VASP, Coca-Cola, tantas outras. Eu não tenho mais isso. Né? E essa transformação, essa velocidade da transformação, né? Costa, é muito rápida. Algo que eu gostaria que a gente, antes de terminar, não deixasse de falar. Nós não estamos mais vivendo uma era de mudanças. As mudanças hoje, elas acontecem sem a nossa intervenção. Com certeza. Né? Nós somos forçados a mudar via circunstâncias, né? Os meios de pagamento, né? E as moedas, o empreendedorismo. Porém, nós estamos, como nunca, vivendo uma era de transformação. Constante. Mas a transformação, ela é decidida por nós. Com certeza. Eu preciso ser um agente transformador. E eu acredito que esse programa,
ele é um agente de transformação gigantesco. Portanto, utilize, né, esse meio, essa ferramenta, amplie toda a dinâmica dos conteúdos, que aqui nós trouxemos hoje conteúdos que levaríamos horas para dissecá-los, né? De repente, mas eu creio que despertou muita gente. Meu muitíssimo obrigado por ter aceito o convite de estar conosco aqui. Espero ter mais vezes você aqui conosco. É uma honra sempre. Então espero que você tenha aí tido alegria também, igual que eu tive, de participar do nosso programa aqui. Foi um grande privilégio, Costa, estar aqui nesta tarde. Foi realmente algo diferenciado que nós pudemos expor, e o meu desejo é ver principalmente essa juventude, né, indo além, vendo que as oportunidades, hoje não se trata mais de falta de oportunidades, se trata de escolher as melhores oportunidades e buscar o conhecimento para poder realmente estar inserido e alcançar os resultados. Ok, Cláudio, eu agradeço muito. E em relação a isso aí, eu quero somente fechar dizendo o seguinte: eu até escrevi aí, ousei escrever alguns e-books, 2 e-books esse ano, e disse o seguinte, em um parágrafo: eu entendo que não falta oportunidade, falta informação certa do que existe disponível aí. Então, a todos vocês, nosso abraço, e nos veremos no próximo programa com pessoas tão inteligentes quanto a minha amiga Cláudia Albuquerque. Obrigado, Cláudia. Até mais. Eu que agradeço.